Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse bate-papo cultural que hoje nós teremos a construção da travessia por trás da cena. Vamos falar um pouco desse espetáculo que foi um grande sucesso e hoje nós temos aqui essas duas figuras que foram de suma importância para que esse projeto acontecesse. Paulo Atto, ator, dramaturgo, diretor, e aqui do nosso lado, Marcos de Assis, que foi quem deu vida a essa vontade, esse sonho de Paulo. Então vamos começar nosso bate-papo cultural falando justamente como é que foi todo esse processo de construção dessa travessia. Paulo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo cultural. E a gente começa lhe perguntando como é que surgiu a ideia desse projeto, desse espetáculo. A Travessia do Grão Profundo, né, que é o espetáculo, né, que deu origem a esse projeto, a construção da travessia por trás da cena, ela nasce no contexto do Festival Teatro da Caatinga. Eu não conhecia Marcos, e em 2017 nós fizemos um workshop. Todos os anos o festival promove um workshop para os atores aqui da região, e nesse encontro, né, com os atores, Marcos se inscreveu na oficina e nós começamos a trabalhar com esse grupo de atores. E nós trabalhamos nesse ano especificamente, que foi o Festival de Janeiro de 2018, nós trabalhamos com o sertão. É sempre uma oficina que aborda alguns aspectos do sertão. Inspirado no universo de Guimarães Rosa, a gente construiu um espetáculo chamado O Sertão é o Mundo, né? E aí, com esse trabalho, né, eu identifiquei a possibilidade de fazer um novo trabalho, que eu já tinha muita vontade de fazer, que era um solo, né, contando a história de um garoto, né, que o pai migra, né, algo que é um fato muito comum, né, ainda hoje no sertão, né, da Bahia. Ele migra e ele termina não retornando. Isso é fonte de uma angústia existencial, né, de um certo trauma, vamos dizer assim, para a criança, e ele vai crescendo e, ao se tornar um jovem, né, adulto, ele resolve partir em busca, né, desse pai. E, na verdade, a história do espetáculo é essa travessia pela Caatinga, né, pelo sertão, e o encontro dele com esses vários personagens, e também uma busca por ele mesmo. Ele termina percebendo que nessa busca pelo pai ele termina se descobrindo, né? E é um encontro também com o imaginário, né, sertanejo, é um encontro com as tradições culturais, as canções. Então eu chamei Marcos, né, comecei a fazer o texto, e à medida que a gente foi trabalhando, eu fui produzindo mais texto à medida que nós fomos trabalhando, e foi um trabalho muito intenso, né, porque foram nós dois assim, diretamente na sala de ensaio, você sabe bem como é, e gerou esse espetáculo, que é o meu espetáculo mais recente, que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por esse trabalho. Quando a gente fala de espetáculo, né, espetáculos autorais, geralmente a gente tem uma inspiração, a gente tem algumas referências que nos são dadas para que a gente possa criar esse espetáculo. A Travessia do Grão, ele especificamente teve algo que foi o estalo para que Paulo Atto criasse o texto? Eu digo que esse espetáculo, e esse texto especificamente, é o meu texto mais autobiográfico. Eu acho que há muito de mim nesse trabalho, muito, no texto sobretudo, tanto que a minha família e alguns amigos meus de infância, né, que viram o espetáculo, eles identificaram imediatamente, inclusive alguns personagens que eu recriei, né, mas que tinham sido personagens muito marcantes de nossa infância, né, minha e desses amigos. Inclusive alguns eu convidei, eu queria muito que você visse, sem dizer nada. E eles disseram, poxa, você falou da minha mãe, você falou do meu pai. Então, a minha infância, eu acho que ali tem muito da minha infância, da minha vivência no interior. Minha avó tinha um sítio em Mata de São João, que naquele período, né, eu estou falando de 50 anos atrás. Denunciou. Né? Eu estou falando de 50 anos atrás, eu era criança. E era um local que ficava, vamos dizer assim, afastado. Hoje, talvez, isso já faça parte do núcleo urbano, mas naquela época era um sítio afastado do centro da cidade,
na Rua da Linha, né, que está no espetáculo também, a Rua da Linha, que é a Rua da Linha porque era onde passava o trem passava na porta, chacoalhava a casa toda trepidava. Então, essas minhas reminiscências da infância, desse período que eu vivi, e que algumas dessas histórias estão aí, né, eu acho que esse meu leitmotiv, né, essa minha vontade de fazer, foi o que startou. Quando eu conheci Marcos também, Marcos aportou uma coisa importante, que era a história do pai, né, dessa relação com o pai, né, aí ele pode falar muito melhor do que eu, a história dele, e isso também se agregou ao espetáculo. Eu digo, tá aí, eu posso também falar dessa criança, que não é o meu caso, né, Sim. mas que era o caso dele. Então, assim, há muita coisa. E as minhas avós, há muitas histórias das minhas avós. Inclusive, a velha Dônia, né, a primeira vez que eu falo isso, a velha Dônia é inspirada na minha avó materna, né, que já faleceu com 105 anos. Então, minha avó tinha muitas histórias. O linguajar de minha avó, há muitos termos que minha avó falava, né? Entupi-gaitado, né? Sinisfrói. Esses textos, né, essas palavras, foram de minha avó. Havia muitas expressões, samangá, né? São expressões que eu usei. Então, foi muito a partir da minha infância, das minhas vivências. E a gente sabe que quando a gente fala de espetáculos que tem uma referência de família, uma referência do dia a dia, né, da própria vida, a gente fala com muito mais propriedade. E, claro, para você entregar isso a um ator, você precisa confiar muito nesse ator. Você precisa realmente apostar muito nele, principalmente se tratando de um espetáculo solo. E aí vem Marcos de Assis, que aí eu vou abrir aqui um parêntese na minha fala, e tenho assim, a maior gratidão e orgulho de saber que começou comigo esse cara, e foi assim, acho que foi uma descoberta de talento, né? Marcos, assim como outros atores, começou fazendo teatro, me lembro, uma vez numa palestra que eu fui dar, e Marcos estava lá, super curioso, Paulo, querendo saber de tudo sobre teatro, e hoje está aqui com a gente, batendo esse papo, e já um ator realmente firmado, um ator que realmente já caminha com as próprias pernas. Então, Marcos, a gente quer saber de você, Marcos de Assis, como é que foi o seu primeiro processo, né, enquanto ator, como é seu processo de ator e como foi o seu processo para esse espetáculo em específico. Seja bem-vindo. Olá, meu povo, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado, é muito bom, antes de mais nada, estar aqui com vocês dois. Pessoas que eu considero tanto, e são meus diretores também, né? Você falou em ator firmado, eu já meti um mais ou menos aqui, porque enquanto processo, isso é uma coisa que eu me pergunto muito, e me questiono muito e tento buscar. Enquanto processo, eu não sinto que eu ainda tenho um processo assim, de ator muito firmado, por exemplo. Eu não acho que consegui ainda montar caminhos que, não que sejam os mesmos sempre, porque cada personagem é um personagem, mas eu não tenho necessariamente um caminho muito firmado. Eu estou descobrindo à medida de cada personagem que eu faço. Com o Paulo, por exemplo, ele citou aí o workshop, foi foi nosso primeiro encontro ali. Sim. E é importante citar, eu lembro que eu gostei muito, eu tinha saído do curso livre, tinha feito o curso livre, e aí sua oficina, seu workshop me lembrou muito aquela perspectiva mais da mímica corporal, eu trabalho um pouco com o Érico José também, esse teatro mais físico, né? Isso me encantou e me chamou muita atenção, e acho que foi um grande guia para mim, porque Paulo começava a trabalhar, ele não mandava o texto pronto, não foi desse jeito, toma aqui, o texto é todinho esse, e você vai decorar, a gente vai fazer ele. Não, mandava uma parte, mandava outra, às vezes, gente, era lá 2 laudonas, lapada de texto desse tamanho, Bifão. E me dava de tarde, e falava, amanhã nós ensaia. Aí eu lá pro quarto doido. Os desafios. Oxe, tirei o WhatsApp, tirei tudo. Falei, não, isso aqui eu vou ter que cair de cabeça, porque eu sentia que era uma responsabilidade muito grande desde o workshop. Tinha dias que em casa eu passava sufoco, né? Com aqueles textos de Guimarães Rosa, passava sufoco, só. Eram uns textos assim, todo inventivo, né? E ele pedia pra decorar neutro. Sim. Isso é massa do seu trabalho, né? Porque você vai colocar a facilidade do corpo, ou de um trejeito que você fala, lhe dá uma segurança pra decorar. Quando pedia neutro, menino, parece que você fica sem base nenhuma. Sem base nenhuma. Lembro de um workshop, mas serve pro espetáculo também, de um texto que você mandou, da faca que a gente... Sim. Pronto. Rastejando no chão com uma faca na boca. E você não tinha dado nada, deu texto. Sim, esse eu dei dizendo que era de Guimarães.
Ele que escreveu. Eu pesquisei pra ver se achava ou não achei. Só você não, todo mundo. Os atores foram todos buscar qual Ele era o achou livro, que qual era a obra. Aí eu fui lá quando decorei lá, neutro, aquela dificuldade. Aí cheguei. Agora todo mundo vai dizer o texto neutro. Aí eu sentei, falei. Dificuldade pra lembrar o texto. Aí ele foi e deu a indicação. Agora vai fazer o mesmo texto, só que tem uma faca ali e você tem que dar o texto até o caminho até a faca e pegar a faca e levantar nessa parte do texto. Menino, minha cabeça fez assim, ó. Aí eu pensei tudo na hora, vou começar de costa rezando, vou virar, eu tô rastejando porque eu tô vendo o inimigo ali. Fluiu, porque é como se tivesse muito imbuído em mim. A mesma coisa, o mesmo processo, de certa forma, foi a travessia. Pedia neutro, então, como o texto vinha neutro, você tinha que se esforçar mesmo para ele estar nas suas entranhas. Quando vinha a partitura, era muito mais fácil, né? O que você diz da composição. Como se houvesse uma partitura e o texto é o sopro que passa ali pelo instrumento. Então, foi muito difícil nesse sentido, dessa outra perspectiva, dessa outra metodologia, mas foi muito gostoso, porque me permitia realmente estar muito imbuído da coisa e fazer um teatro mais físico, mais corporal, que é sempre minha praia. Eu gosto muito disso. Acho que engrandece o texto, engrandece a encenação. Marcos, você, quando eu falo firmado, é porque você já está buscando um caminho, você já sabe o que você quer firmado nesse sentido. Uhum. A gente sabe que o ator é eternamente estudioso, aprendiz. A gente está sempre aprendendo, e até que a gente, enquanto diretor, a gente sabe que o processo é esse. Mas você, tão novo e com um desafio tão grande, fazer seu primeiro solo com uma carreira curta ainda. Aí eu quero lhe fazer o seguinte questionamento. Qual foi a sua grande dificuldade, ou a dificuldade, se é que houve, mas a gente entende que sempre há, né? Você já falou de uma dificuldade aí, que era Paulo mandar um texto em cima e você ter que... Mas durante o processo da construção, qual foi a dificuldade que você achou maior, assim, dentro do processo? Cara, talvez seja, até comentei isso com o Paulo esses dias. A gente tá ali num modo remoto de fazer antes da pandemia, né? Porque esse espetáculo foi montado em muitos lugares. Por exemplo, para iniciar, a gente já tinha essa ideia desde do workshop, quando acabou, teve a ideia de fazer o solo, o Paulo foi conversando comigo, inclusive me embebi totalmente do universo de Guimarães Rosa, que eu me apaixonei, e descobri sertanejo no workshop de Paulo. E aí, comecei a me beber desse universo. Só que demorou um tempo até a gente começar a ensaiar, né? Isso já foi uma dificuldade. Um ator jovem, porque a gente pressa de menino em sede. Né? Eu tinha uma sede de fazer, e quando eu comecei a me imbuir de Guimarães, Paulo, eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Então, primeira coisa, paciência. Te juro, a paciência de calma, as coisas acontecem no tempo, e cada dia eu tenho visto mais isso na nossa área. Sim. Demanda um tempo, demanda condições favoráveis. E aí, a primeira vez que a gente saiu foi em Seabra. Então, fui lá pra casa de Paulo. Ali já foi uma outra experiência. Eu montei em Seabra, a gente ensaiou também em Irecê. A gente ficou acho que 10 dias em Seabra no início, no Bateia Cultural, espaço que Ioia Brandão, um grande abraço Ioia, né, que foi ótimo com a gente, cedeu o espaço dele pra gente ensaiar. Então a gente tinha um espaço o dia inteiro, 24 horas por dia o espaço estava lá disponível pra gente. Aí nós ficamos 10 dias ensaiando, foi o nosso primeiro processo muito intenso, né? Foi. Depois eu acho que você voltou para Bonfim, que você estava fazendo licenciatura. Tá muita coisa fazendo, sabe? Depois foi aqui e depois foi em Bonfim também. Ainda fui para Salvador, Salvador, sabe? Então acho que a maior dificuldade talvez tenha sido essa, tipo, ter que aliar também um desafio muito grande. Eu tava fazendo faculdade, espaço, né? Ele tava em outro lugar, então eu tinha muito... Isso é muito importante nesse espetáculo, não só por ser um solo, mas eu tinha muita responsabilidade e eu tinha que ser um ator muito dedicado mesmo. Porque se Paulo mandasse um texto e eu longe, é difícil. Pra mim foi difícil. Chegar numa sala sozinho. Porra, vou ensaiar, né? Você tem que tirar muita força, então... Gravar os ensaios, mandar pra mim, ele fazia isso. Ele gravava e mandava o ensaio, eu via, gravava, aí falava com ele e tal. Mas essa modificação que é diferente de você estar, né? Demais. Ali presente, no tempo real. Mas foi antes da pandemia. Engraçado que a gente fez tudo isso por uma necessidade, né? Porque estávamos em duas cidades, né? Diferentes. Mas aí, quando veio a pandemia, eu digo, mano, parece que foi um ensaio. Já treinamos. Treinamos já isso, entendeu? É o que a gente fala, né? É necessária essa maturação, essa maturidade do ator. E que é com o tempo, e essa pressa, como o próprio Marcos fala,
de fazer, a sede, porque essa galera que está chegando, né, Paulo, eles têm muito essa vontade de fazer. Isso é bacana. Então a gente tem que saber como aproveitar. E já pegando esse gancho da pandemia que você trouxe, aí eu quero saber de Paulo, como é que foi, que a gente sabe que é um período para as artes, para a cultura tão difícil, né? Para tudo, é difícil a gente conseguir fazer um trabalho como ator, como gestão, qualquer tipo de nível de relação de cultura no momento de pandemia é de extrema dificuldade. Então como é que foi para você montar esse espetáculo em tempos de pandemia? Na verdade, o espetáculo ele foi montado, né, e estreou antes da pandemia. A gente estreou em Irecê no final de outubro de 2019. Fizemos uma semana aqui, logo em seguida recebemos um convite de Fernando Guerreiro, da Fundação Gregório de Matos Salvador, para ficar em cartaz no mês de novembro. Ficamos todos os finais de semana de novembro em Salvador, porque Marco também estava na faculdade, então ele tinha que ir para a universidade toda semana para Bonfim, ficou nessa ponte rodoviária toda semana indo e voltando. E em seguida nós fomos para Ilhéus fazer a tenda do Teatro Popular de Ilhéus, também a convite de Romualdo Lisboa. Aí nós, logo de estreia, assim, fizemos, né, em 3 meses uma temporada em sequência que animou a gente. Em janeiro já tinha uma viagem programada para o exterior, e quando eu fui para o exterior levei material do espetáculo e negociei com vários festivais, circuitos, teatros. Então a gente tinha já uma turnê montada em 2 partes, na verdade 2 turnês. A primeira seria Portugal, Espanha e França, do meado de junho, em Coimbra, começaria em Coimbra e iria até Marseille, na França. E depois nós voltaríamos em outubro, e aí teríamos Paris, teríamos outras cidades, né? Havia a possibilidade de fazer Roma também. E tudo isso ficou organizado. A do meio do ano eu já voltei com datas, tudo certinho. E nós chegamos aqui, eu ia para São Paulo em abril, para negociar uma temporada em São Paulo, e íamos seguir fazendo o interior da Bahia. Existia muitas cidades que já tinham, a própria Bonfim tinha falado, Jequié, Conquista. A gente estava se organizando para botar o espetáculo na estrada, que é o que eu sempre digo, o espetáculo tem que seguir, né? E aí eu tinha estado em Roma dia 19, dia 26, uma semana depois, eu já estava no Brasil, fechou. A Itália, né? Covid, a gente já estava ouvindo falar. Eu vi algumas pessoas no aeroporto, naquela época, de máscara, sobretudo os asiáticos, sempre de máscara. A gente sempre percebia os grupos de chineses, coreanos, todo mundo de máscara. A gente achava aquilo uma coisa estranha. Quando eu cheguei em Portugal, me deram máscara no aeroporto, para eu usar na área do aeroporto, e a gente achando aquilo ainda uma coisa, que essas máscaras, né? Não imaginaríamos que a máscara viraria um utensílio, né, do nosso vestuário. E aí o que aconteceu? E quando foi decretada a pandemia, né, em março, e muito rápido eu percebi que nós íamos perder tudo. Vai cair tudo, inclusive se a marca, vai cair tudo, não vai ter condições, porque a Europa começou a entrar naquela convulsão, aquela coisa horrorosa, e foi realmente que perdemos tudo, perdemos toda a turnê, perdemos tudo. No início foi um choque, né? Depois a gente pensou, não podemos deixar esse espetáculo parado, vamos fazer o documentário. Aí surgiu a ideia do documentário, nós fizemos o documentário que está aí sendo exibido, né, nesses últimos 10 dias, e alcançou um circuito internacional também, porque vários festivais com sedes em diversos países fizeram festivais online, nós fomos convidados, eles pagaram inclusive muitos desses streams, né, que foram feitos com a produção de Travessia, e em seguida a gente recebeu um convite de Fred, né, de Fred Soares, para fazer o Catálogo Brasileiro de Teatro, que é um festival nacional, que tem atores muito reconhecidos da mídia, Renato Serral, Otávio Miller, Débora Falabella. Aí a gente ficou super feliz, só que a gente tinha que gravar. Nós não tínhamos o espetáculo gravado para ir no streaming, né? E aí tivemos que montar todo um esquema de câmera e gravamos aqui em Irecê. E aí foi maravilhoso, porque nesse festival nós tivemos um público absurdo, né? Claro, era um festival exibido, né, online, para todo o país. Visibilidade muito boa. 4.800 pessoas logo de cara. Quando eles terminaram a primeira temporada, era 4.800 pessoas que tinham visto. A gente disse, poxa, tem público para ver o espetáculo. E assim nós fomos passando de festival em festival. Não tenho ideia, né? Acho hoje legal citar o Festival de Teatro do Interior da Bahia, né? Da Sim, Braskem. o Festival da Braskem também, que a gente foi considerado um dos 5 melhores espetáculos do interior do ano de 2019, né? Aí a gente ganhou um prêmio com isso, né? Ficamos entre os 5, recebemos um prêmio em dinheiro e também a possibilidade de ir para o Teatro Castro Alves em Salvador, onde foi gravado, aí já foi outra gravação muito bem feita, né? Pelo prêmio, e esse material também a gente ficou utilizando. Então assim, a gente terminou fazendo um circuito online, como todo mundo, a vida está online, né?
Então a gente conseguiu manter o espetáculo, vamos dizer, vivo, né? E agora há a possibilidade do Festival de Atacatinga, né? Presencial, ou pelo menos no modelo híbrido. E a gente está querendo muito voltar com um espetáculo presencial depois de tanto tempo sem fazer ele no palco. É isso. Vocês viram que eles estavam já exercendo o distanciamento social antes da pandemia, né? Por conta das agendas, né? Do compromisso de Marcos. Isso é interessante. Então, foi um desafio, né? Foi um desafio, como é sempre um desafio, e principalmente nos tempos de hoje, né? Montar espetáculo, independente de pandemia ou não, a cultura realmente está no seu respiro, na sua sobrevivência. E aí eu quero finalizar a nossa fala com o ator Marcos de Assis. Quero saber de Marcos qual é a proposta dos próximos desafios, o que é que você pensa, a sua carreira enquanto ator, ainda também enquanto esse protagonista da travessia. Quais são a ideia do futuro? O que é que você pensa daqui para frente? Rapaz, ficar pensando no futuro demais. Como é, Paulo? Quem pensa demais? Não. Se quieres ser feliz como me dices, não analises, não analises. Não é feliz, está me dizendo, não pense muito. Não pense muito, mas acho que todas essas propostas que a gente teve para a turnê na Europa, tudo isso, Paulo já me falou há um bom tempo, como ele disse, depois veio a pandemia e parou, mas isso com certeza é uma coisa assim que eu vislumbro com uma possibilidade gigantesca, assim, um desafio novamente muito grande também, mas me anima muito, eu tenho muita vontade de conhecer outras culturas. Eu saí pouco da Bahia ou até de minha cidade, e curiosamente eu tenho saído mais com teatro. É uma honra, né? É uma honra, não tem como falar, mas eu tô vivendo um momento agora muito bom, assim. Acabei de gravar, roteirizar e dirigir o elenco dos Usamor, fiz o Divino com a galera da Alquimia, que tá gravando aqui também. E agora com Contigo no Sonho de Cinema, que ainda vai ser lançado, então eu ainda tenho muito a crescer, ainda tenho muito a aprender, principalmente. Mas certamente com a travessia, a volta, acho que a primeira vez, faz 2 anos que eu não faço espetáculo. Em 2 anos muita coisa aconteceu. Em 2 anos muita coisa muda. A gente demudou, né? Então, eu tô muito ansioso para fazer espetáculo de novo e ver como esse novo eu, pós-pandemia, depois da pandemia, depois de tanta experiência que eu tive, entra ali de novo naquele universo e espero eu mais maduro. Eu tenho em mente que quando eu tiver pelo menos uns 25, eu vou estar fazendo do jeitinho que o texto pede. Porque eu acho que ainda não fiz tudo que o texto e o espetáculo merecem. Vai chegar, viu? Tá vendo que inevitavelmente a gente pensa no futuro, ele já está pensando nos 25 anos dele. Então não tem jeito. A gente projeta o agora, mas o depois já está vindo ali, né? Já está ali perto, né, Marcos? Mas tomara que demore um pouco, né, Paulo? Esses 25 aí a gente também tem mais tempo. Ele tem uma estrada longa e uma estrada bonita para fazer. Marcos é um menino muito dedicado, né? Eu acho que uma das maiores... As pessoas falam muito de talento que ele tem, óbvio, mas eu acho que a maior qualidade dele não é o talento, é a disciplina dele. Sim. Ele é um ator disciplinado, dedicado, então assim, missão dada é missão cumprida. Ele não recebe nada para não fazer. Essa é uma qualidade que os atores, em geral, precisam ter. A disciplina do estudo, da investigação, da dedicação. Eu me lembro que quando ele começou a fazer o processo em Seabra, né? É a Anne, né? Que é a produtora do espetáculo, que é minha esposa. A gente dizia, eu tô impressionado, ele passa o dia trancado na sua biblioteca e eu só passo na porta e ouço os murmúrios. É o texto. Aí ele tá dedicado, era o dia inteiro, ele só levantava para ir no banheiro para comer. Desse jeito. Eu acho que ele, é algo que eu sempre falo para os meus atores, para os meus alunos também, eu acho que ele levou muito a sério isso, né, Paulo? O ator é um eterno aprendiz, não tem jeito, é um eterno aprendiz, ele aprende a cada espetáculo, a cada texto, a cada estudo, a cada análise, né, de texto. E aí você já antecipou uma pergunta minha, como é que foi trabalhar com Marcos, o que é trabalhar com esse ator, essa figura que eu acho que tem muito a crescer, como você falou. E aí eu faço a pergunta a você mesmo que eu fiz a Marcos, o que é que você pensa, tanto com o espetáculo como nos seus próximos trabalhos, o que é que a gente pode esperar daqui para frente? A gente criou, né, em 2010, o Núcleo Caatinga da Companhia Avatar. A Companhia Avatar foi fundada em 87, em Salvador, né, uma companhia que tem muita história e muitos espetáculos, né, um elenco também muito grande, extenso, muita gente passou pela Companhia Avatar, e a gente resolveu abrir esse Núcleo Caatinga em 2010
no âmbito do festival, no âmbito dos encontros de arte e cultura popular de Irecê, que você participou também com a gente. Então, nós criamos esse núcleo. A ideia é esse núcleo realmente se organizar de maneira a produzir outros espetáculos com outros atores. Então, uma das nossas ideias é um projeto de formação. Eu tenho outro trabalho que eu quero começar a ensaiar assim que a pandemia permitir, né? Que condições da gente ter um novo trabalho. Um trabalho, inclusive, com Marcos e mais alguns outros atores, né? Existe o projeto de Cartas do Brasil, que é um espetáculo meu que eu montei em 2006, já há bastante tempo, e houve uma proposta de remontar ele. Então eu estou estudando essa possibilidade de talvez estrear esse ano. Tudo depende das condições sanitárias e tudo mais, né? Da evolução dessa pandemia para um cenário melhor, mais tranquilo, né? Que na verdade estamos nesse caminho. E aí eu montaria Cartas do Brasil, que é um espetáculo baseado nas cartas que os estrangeiros escreveram sobre o Brasil, desde a descoberta, porque é um país que é achado ou descoberto com uma carta, que é a Carta de Carvalho de Caminha Rei, né? E pegando outros documentos, né? Inclusive está sendo uma área muito pesquisada. Então se encontrou, por exemplo, cartas de indígenas, um para o outro, sabe? Falando os que estavam do lado dos holandeses e dos portugueses. Eles se escreveram e esses documentos não tinham sido traduzidos, foram traduzidos agora, no ano passado. Cartas de mulheres também, né, falando sobre a sua situação no Brasil colônia. A gente está reunindo esse material e é muito provável que esse espetáculo estreie ainda esse ano. E o Farol de Alexandria, que é um projeto internacional, né, com a França, com o Festival do Quixote de Paris, e que ainda não está com um elenco fechado, só são 3 atores, né, atores também mais maduros, e a gente vai fechar esse projeto que ia estrear também, né, em 2020 e não aconteceu, e eu estou querendo. São meus 2 próximos projetos, Cartas do Brasil e o Farol de Alexandria, que é um texto novo também, mas é um texto meu, não é uma pesquisa, né? E vamos ver se a gente... Só depende da pandemia, né? Só! Eu tô. Vai passar. Vai passar, com certeza. A pandemia vai atravessar, né? Vou fazer uma referência. Vamos. E é isso, a gente quer agradecer muito a todos, né? Queremos saber de vocês se querem fazer as considerações finais para que a gente possa. Importante, né? Tem que agradecer também, antes de mais Sempre. nada, a Paulo Ato, dirigir, escrever. Olha o menino, aquele menino velho franzino, falou fazer um negócio com esse menino. Anne Alves também, pô, que é outra que... A produtora, inclusive, do espetáculo, e que botava ali sempre a fé de moço, vai fazer. Na verdade, começa com a Anne, né? A Anne me provoca e diz, monta um espetáculo com esse menino. Aí esse menino monta um espetáculo. Você chama esse menino para montar. Ela ficou mesmo no meu juízo meses, né? Ela sempre fala. Então tenho que agradecer muito. Agradecer a você que está aqui também, mediando magistralmente esse nosso encontro aqui. Muito bom estar aqui. Obrigado ao prêmio também, né? Toda essa movimentação Na Palma da Mão, para a gente estar exibindo esse documentário e ressaltar que agora com a legenda em português e acessibilidade em Libras, isso é muito importante. Você aí que conhece pessoas surdas que podem ter acesso a isso, por favor, divulgue também, porque às vezes ali é uma classe, é um público que pouco assiste, porque também pouco tem como, né? Ou não assiste da forma mais acessível possível para esse público. Então, que bom que a gente está fazendo isso também. E o link é no Festival Teatro da Caatinga, né? O canal YouTube do Festival de Teatro da Caatinga é muito fácil de encontrar. Você falou de Anne, né? Eu queria também falar da nossa equipe. Eu estava com o nosso programa aqui de Salvador, né? E a nossa equipe, nós tivemos uma equipe tão maravilhosa para fazer esse espetáculo, né? Sim. Tivemos uma sorte também, porque tivemos J. Veloso e Luciano Salvador Bahia, que dispensam qualquer apresentação, fazendo a trilha sonora. Então as canções de Jota são belíssimas. Todo mundo nos cobra no Spotify. Eu estou cobrando deles também. Vamos botar essa trilha sonora no Spotify. Todo mundo me cobra, porque é muito bonito, realmente. As canções feitas especialmente para o espetáculo. Chicó do Mamulengo, que criou um figurino maravilhoso, elementos de cena maravilhosos, né? Ele é um artesão realmente do teatro. Eu queria agradecer a todas as participações especiais que nós tivemos na trilha sonora. O cantor Celo Costa, Evelyn Bucheger também que cantou, o Coral Ecumênico da Bahia, com o coro masculino, que participou com o Ângelo Rafael Fonseca, que foi genial. O próprio J. Veloso, que canta, né, a música final, a Boi, que já está agora no repertório dele, de shows também. Ele já me disse, acabou de fazer um show no Rádio da Catarina e cantou a música.
Deixa eu ver mais. A Érica Vilela, que foi nossa produtora local aqui também, produtora executiva, junto com a Anne Catarini. Né? Então, assim, Yoshi Aguiar, que fez a máscara da Velha Dona. Aproveitar para agradecer a Diana Ramos, tá aqui na minha listinha também, Diana Ramos, que fez o curso de orientação corporal com Marquinhos. Jailson Paiva, que criou a escultura da máscara, a partir da qual a gente, né, fez a Velha Dônia. Adson Medeiros, que fez o nosso material design. Felipe Silveira, nossa mídia social. Né, as fotos de Jailson também, né, que foram maravilhosas. Eu acho que é conseguir agradecer todo mundo sem esquecer ninguém, o que é muito difícil, né? E a Marquinhos, a dedicação dele, né, que foi fundamental para a gente ter esse trabalho. E essa equipe foi maravilhosa. Nós tivemos um suporte muito profissional, né? E é isso. Vamos seguir aí com a nossa travessia, atravessando aí oceanos, universo. Até pandemias. Até pandemias, nós já atravessamos. É isso, gente. Obrigadíssimo pela sua participação, Solon. Sempre sabia que você ia arrasar fazendo essa negócio. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando desse espetáculo que realmente marcou e vai marcar ainda muita gente. E se você gostou, divulga esse material, divulga, leva para os 4 cantos. E esse foi o nosso Papo Cultural, falando da construção da travessia por trás da cena. Valeu!